Recentemente, a BH Airport completou 9 anos de concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica em Confins, aqui na Grande BH. De lá para cá, quem frequenta o terminal sabe, não é? Muitas mudanças aconteceram naquele espaço, seja na parte física, nos serviços oferecidos, e tenho certeza que outras mudanças e novidades virão aí pela frente. E é sobre esses assuntos que a gente conversa aqui agora na Band News com Erlich Bastos, diretor de operações da BH Airport. Tudo bem, Erlich? Tudo bem. Ô Erlich, eu queria que você começasse fazendo um balanço mesmo, quase uma década, não é, de serviços prestados aqui pro passageiro, pro viajante aqui de Minas Gerais, e quanta coisa mudou, né, de 2014 para cá. Foram 9 anos, né, de muitas transformações, né? Hoje a gente é um aeroporto com capacidade para 32 milhões de passageiros. Durante esses 9 anos aí, eu diria que passaram próximo de 90 milhões de passageiros pelo nosso terminal. E a gente fez investimentos ao longo desse tempo aí em torno de R$1 bilhão, né, em ampliações e modernizações. Aumentamos também a quantidade de destinos, né, que a gente oferecia no início da concessão em 2014 de 43 para 63 destinos agora, né? O maior salto foi no último ano, entre 22 e 23, onde a gente aumentou aí 14 destinos em 2 meses, né? Internacional também é bem significante o aumento, nós passamos de 2 destinos para 7 destinos internacionais. Bacana. Ô Erlich, quando a gente pensa em 2014, a concessão, não é, do Aeroporto Internacional veio num bojo no qual não só este terminal foi concedido à iniciativa privada, outros projetos de infraestrutura. De lá para cá, pensando nessa parte contratual, até no tempo de contrato que foi firmado, é um modelo que tem dado certo, e eu queria que você relembrasse qual que é o tempo de concessão aí de vocês. Nós somos uma concessão de 25 anos, né, começando em 2014, tem dado muito certo, né? O fato de a gente ter virado um dos principais hubs, por exemplo, do Brasil, já demonstra aí o quanto que nós conseguimos transformar o aeroporto aqui de Belo Horizonte, o BH Airport, em um ativo extremamente relevante para a aviação civil brasileira. Bacana. Quando a gente pensa, bom, quem conhecia o aeroporto antes de vocês chegarem na concessão e visita o espaço hoje, se surpreende com as mudanças estruturais, físicas, o tanto de construção, de ampliação que foi feita. E parece, e eu falo até como passageiro, até relativamente frequente, que vocês sempre se preocuparam muito no impressionar o passageiro, né? De ter uma experiência ali que já seja visualmente impactante ali, seja pelo pé direito dos terminais e tudo mais. Isso está no DNA mesmo aí da empresa, nessa busca também por essa parte estética? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Além da nossa infraestrutura, que é uma infraestrutura extremamente moderna, né? Eficiente para as linhas aéreas e muito confortável para os nossos passageiros, a gente tem trabalhado com esse foco e somos reconhecidos de várias maneiras por isso. Nós somos o primeiro aeroporto, por exemplo, conhecido com o compromisso e com a satisfação do cliente, né, que é por meio de um programa aí do Airport Customer Experience, da ACI. Em junho fomos também considerados o aeroporto mais sustentável do Brasil, uma premiação da ANAC, e atualmente também, em termos de eficiência, nós somos o 6º aeroporto mais pontual entre os aeroportos médios, né, até 10 milhões de passageiros do mundo. Que bacana. E Erlich, quando a gente pensa naquele período super difícil da pandemia, não é difícil sobretudo para essa indústria tão importante do turismo, a movimentação que vocês têm hoje já consegue superar aquilo que tinha no pré-pandemia? Quais são esses números hoje? Nós já recuperamos hoje 96% do movimento que a gente tinha pré-pandemia, né? Vamos bater esse ano agora em torno de 10,5 milhões de passageiros e a gente deve atingir a plenitude de recuperação em 2024, logo no próximo ano, se não ultrapassar, né? Então, a gente está em plena recuperação, somos um dos aeroportos que recuperou com a maior rapidez, né? E como eu disse antes da pandemia a gente tinha 43 destinos e hoje a gente já tem 63 destinos atendidos através do nosso hub aqui no BH Airport. E quando a gente fala nesses destinos, sempre o viajante, sobretudo, né, fica sempre interessado em destinos internacionais, essa coisa que nós mineiros sempre sentimos falta de ter voos saindo diretamente daqui, né, de casa. E este ano foi um ano importante, né, pensando nessa conectividade internacional. Eu queria que você relembrasse o que a gente teve de novidades e se dá pra gente pensar em mais destinos, seja, não sei, para esse ano, né, a gente está numa reta final, mas para 2024 também. No início do ano agora a gente operava basicamente 2 destinos internacionais,
sendo Lisboa pela TAP e Panamá, né, pela Copa, mas a gente conseguiu esse ano aí iniciar 2 operações, na verdade 3 operações extremamente importantes, inclusive algumas inéditas para o Brasil, que é Curaçao, no Caribe. A gente passou a oferecer também 5 frequências semanais para Bogotá, na Colômbia, e a gente voltou aí com a Azul nos destinos nos Estados Unidos, que é Fort Lauderdale, já estão operando, né? Para os próximos meses, em setembro agora, a gente já tem o retorno do voo para Orlando. Temos também uma rota extremamente interessante para os mineiros, que é Santiago, 3 vezes por semana. E a gente continua aí na busca de outros destinos, principalmente na América do Sul, mais especificamente Argentina e Montevidéu. Que bacana. Essas negociações, elas são demoradas, Erlich? São bastante demoradas, né? A gente precisa envolver negociações, estatísticas, né? De quantidade de buscas, por exemplo, de passageiros para esses destinos, além do tempo que as linhas aéreas também precisam para poder se planejar para iniciar uma operação internacional que é a mais complexa, né? Entre a doméstica e a internacional. Erlich, para a gente terminar, quem mora em Belo Horizonte provavelmente, quando tem a viagem marcada, sempre fala, meu Deus, ir lá para Confins. Essa distância do terminal para Belo Horizonte, aí não importa, né? Até quem está no vetor norte, dependendo do trânsito, pode ter um deslocamento que seja um pouco longo, né? Caso tenha alguma intercorrência aí, né, nessa rota. Isso, de alguma maneira, não vou usar a palavra incomoda, mas enfim, incomoda a concessionária? Poderia se pensar em um outro tipo de ligação entre a capital e o terminal, ou não é viável pensando que a gente só tem a linha verde aí como principal, né, elo entre a capital e o terminal? A gente fez vários estudos, inclusive já conversamos localmente com o governo para melhorar alguns acessos e alguns pontos específicos do trajeto entre Belo Horizonte e o aeroporto de Belo Horizonte. Então, acho que com algumas melhorias, que aliás já estão acontecendo, por exemplo, construção de viaduto, melhoria em alguns pontos, a gente consegue inclusive melhorar ainda mais essa percepção, né, de distância entre o centro da cidade, ou a Zona Sul e o aeroporto. A gente continua, né, sempre buscando maneiras de melhorar essa mobilidade e a conveniência para os nossos passageiros. Erlich, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar que a gente não tenha falado nessa conversa? Não, eu acho que talvez só a parte do mix comercial, né? A gente tem marcas aqui de renome, nacionais e internacionais. Somente em 2023 a gente inaugurou aqui 20 operações comerciais, incluindo o McDonald's. Temos serviços essenciais também no aeroporto aqui, como por exemplo um posto Y, né? Que a gente tem um atendimento integrado aqui ao cidadão, com diversos serviços públicos. A gente atende em torno de 500 atendimentos diários. Temos também um posto de emissão do passaporte, né, Polícia Federal, e somos também o único aeroporto do país que emite passaporte de emergência 24 horas. Então, a gente tem buscado aí cada vez mais serviços que são convenientes e essenciais para os nossos passageiros. A gente conversou aqui na Band News FM com o Erlich Bastos, diretor de operações do BH Airport, o aeroporto internacional aqui de Belo Horizonte. Erlich, obrigado, viu? Sucesso aí. Muito obrigado.